Muito bem, pessoal, estamos aqui retomando agora com a nossa quarta aula de Cristologia, a doutrina de Cristo. E aqui está o nosso objetivo específico, estudar a pessoa e a obra do Senhor Jesus, principalmente. Aula 4, união hipostática de Cristo. Então, vamos entender o que significa essa união hipostática. Então, vamos lá, pessoal. Vejam aí, já definindo união hipostática. União hipostática de Cristo é a coexistência, ou seja, existência juntamente, coexistência em Cristo, de duas naturezas, divina e humana. Então, essa união hipostática, na verdade, ela vem definir claramente a divindade e a humanidade de Jesus, segundo a ortodoxia de Calcedônia, no ano de 451 depois de Cristo, no concílio de Calcedônia, como nós já vimos na aula passada. Então, define-se aí essa questão da coexistência de duas naturezas numa única pessoa. Somente Jesus, então, é 100% humano e 100% divino. Não há nenhum outro ser no universo que possua, na mesma pessoa, duas naturezas, a divina e a humana. Isso é, então, união hipostática. Vamos deixar bem claro, então, essa questão da união hipostática. Em teologia, o termo hipostático faz referência à hipostase, que forma uma só pessoa. Daí, então, união hipostática do Verbo com a natureza humana de Jesus. Do Verbo, aí em João 1, nós temos, no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. A palavra que foi traduzida por verbo nas nossas versões, lá no grego, é a palavra logos. Então, essa questão da união hipostática nós vemos claramente aí em João 1:1. Então, Jesus é a única pessoa que existiu antes do seu nascimento. É isso mesmo. Então, Jesus, antes de encarnar, era Deus, plenamente Deus. Ao encarnar, Jesus continua sendo Deus. E ao ressuscitar, então Jesus continua sendo Deus. Então, encarnado, Jesus encarnado, além da natureza divina, possui a natureza humana. Então, Jesus é plenamente Deus e é plenamente humano. O termo técnico união hipostática é usado em teologia para se referir à forma como Deus e a humanidade estão unidas ou unidos em Jesus Cristo. Então, veja, a união de Deus e a humanidade está operando, né? Deus agindo no homem em Cristo Jesus, mas só Jesus tem, então, a natureza divina e a natureza humana na mesma pessoa. Não é possível, porém, entender o mistério dessa união sem antes entender um outro mistério, o da encarnação. Existem duas naturezas, humana e divina. Então, a questão da encarnação de Jesus é um outro mistério, porque todos os seres humanos, como nós, fomos gerados pela união sexual dos nossos pais. Houve a necessidade do espermatozoide e do óvulo para nos gerar. Então, nós somos produtos da união das células sexuais do nosso pai e da nossa mãe. Então, quando o espermatozoide fecundou o óvulo, nós fomos gerados. No caso de Jesus, não, no ventre de Maria, ele não foi gerado por um espermatozoide humano. Então, José não teve relação sexual com Maria até que Jesus nascesse. Então, Jesus foi gerado pelo poder do Espírito Santo no ventre de Maria. Por isso, então, é que nós temos esse mistério da encarnação. É Deus mesmo, através do seu Espírito, gerando Jesus no ventre de uma mulher
E essa mulher, como nós sabemos, foi Maria. Então, aí nós temos o mistério da encarnação. Então, por geração do Espírito Santo, ele é divino. Pela concepção humana de Maria, por nascer de Maria, ele é humano, 100% humano. Nesse gráfico fica melhor entendido aí a questão da união hipostática. Então veja, em azul, natureza humana de Jesus, igualzinho a nós, a única diferença é que ele não pecou. Então a natureza humana de Jesus é sem pecado. A Bíblia deixa claro que Jesus foi gerado e viveu durante os 33 anos aqui na Terra sem pecado algum. Em amarelo ou alaranjado, não sei como está aparecendo para você, nós temos a natureza divina. Então, nós temos a única pessoa de Jesus e duas naturezas, a humana e a divina, coexistindo na mesma pessoa. Então, uma natureza, ou seja, uma natureza não anula a outra. Então, o fato de Jesus ser divino não anula a natureza humana. O fato de Jesus ser humano também não anula a natureza divina. Então, esse gráfico ele representa, vai resumir a cristologia de Calcedônia, como eu já disse, que ocorreu lá no concílio de 451 a.C., quando um grupo de teólogos, homens sérios, passaram a discutir sobre esse tema, sobre esse assunto, sobre a dupla natureza de Jesus, porque até então alguns pensavam que Jesus era 100% Deus, então não havia humanidade em Jesus. Outros pensavam que Jesus era 100% humano, então não havia divindade em Jesus. Foi necessário, então, esse concílio em 451, portanto, no século V. Então, veja, século I, século II, terceiro, IV, no século V é que vem se estabelecer essa ortodoxia, esse ensino correto sobre a dupla natureza de Jesus ou união hipostática. Até então, havia-se muitas dúvidas e aqui fica definido, então, a dupla natureza de Jesus e todos os evangélicos, todos os protestantes creem na dupla natureza de Jesus. Aqueles que não creem na dupla natureza de Jesus, eles são considerados heréticos. Uma heresia é um ensino que vai contra as verdades contidas na palavra de Deus. Então, a união hipostática, ela não foi algo inventado pelo homem, mas foi resultado de estudo e de pesquisa teológica ao ponto de estabelecer essa doutrina da dupla natureza de Jesus, que é a união hipostática. Então, a doutrina da união hipostática, item 1. A pessoa de Cristo possui uma natureza humana e uma divina, ambas completas, ou seja, Jesus é um ser humano completo, Jesus é um ser divino completo. Elas não se misturam e também não são separadas. Olha que interessante. Não há uma mistura, mas também não há uma separação. Isso é um mistério, como essas duas naturezas coexistem na mesma pessoa, não tem como trazermos uma explicação clara e humana, usando o raciocínio humano. É por isso que dentro da teologia, dentro do ensino bíblico, muitos assuntos eles são misteriosos. A própria Trindade é um mistério, ou seja, a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo, três pessoas totalmente distintas, formando um único Deus. Existe um único Deus, mas existe na Trindade três pessoas. E aqui nós temos uma única pessoa, e nessa única pessoa nós temos duas naturezas que não se misturam e também não são separadas, porque está na mesma pessoa. Ao contrário, coexistem na pessoa do Logos, do Verbo que se fez carne. Então, nós temos
a dupla natureza de Jesus. Item 2 dessa doutrina da união hipostática. O Cristo, como ser eterno, ao assumir uma natureza humana, não adotou uma pessoa humana, apenas assumiu uma natureza humana. Se Cristo tivesse adotado uma pessoa humana, poderíamos dizer que há duas pessoas em Jesus, algo totalmente antibíblico. Vamos entender aqui então. Veja, Jesus aqui dentro da sua natureza divina, como ser eterno, porque Jesus ele foi eternamente gerado do Pai. O que significa dizer isso? Que a partir do momento que Deus existe, Jesus Cristo existe, porque a Trindade, como eu disse, são três pessoas, Pai, Filho e Espírito, porém um único Deus. Então Jesus é eterno, assim como o Pai é eterno, assim como o Espírito Santo é eterno. Então, antes da criação de todas as coisas, o Pai existe, o Filho existe, o Espírito Santo existe. Então Deus, ele não é um ser criado. Portanto, nós não podemos traçar a linha da eternidade e dizer Deus passou a existir num determinado ponto da eternidade. Não tem sentido esse conceito para Deus, porque a partir do momento que você estabelece que Deus passou a existir num determinado ponto da eternidade, você está dizendo que Deus ele não existia antes. Então, até o conceito da existência de Deus não tem sentido. Por quê? Alguns dizem que Deus não existe. Por que Deus não existe? Porque Deus é. Dá para entender isso? Então, nós existimos a partir do momento que nós fomos gerados no ventre das nossas mães. Jesus não. Ele não passou a existir no momento em que o Espírito Santo o gerou no ventre da Maria. Não, ele já existia. Então, Deus é um ser é, superior, não limitado a tempo. Nós estamos limitados a tempo, Deus não. Nós somos temporais, Deus é atemporal. Então, veja, Cristo não adotou uma pessoa humana. Então, não foi, o Espírito Santo não tomou um homem para, a partir desse homem, adotar esse homem para que ele, na sua característica humana, pudesse, então, transportar o Filho de Deus. Não foi isso. Então, Jesus foi gerado no ventre de Maria e tornou-se humano. É essa a ideia. Então, não adotou uma pessoa, apenas assumiu uma natureza humana. Então, a partir do momento que ele é gerado pelo poder do Espírito Santo no ventre de Maria, ele assume uma natureza humana. Então, antes da, da encarnação, Jesus não era humano. Dá para entender isso? Ele era divino. A partir do momento que ele é encarnado, que ele encarna ah, no ventre de Maria, gerado no ventre de Maria, então ali vai ocorrer a encarnação. Nesse ponto, ele assume uma natureza humana. Se Cristo tivesse adotado, então, uma pessoa, né? Vamos supor, ele tivesse tomado conta do corpo de uma pessoa, adotado uma pessoa para se revelar, para se manifestar como Filho de Deus, poderíamos dizer que há duas pessoas em Jesus. Então, aí sim, o ser divino, não é? Numa pessoa e o ser humano na outra da mesma pessoa, mas algo totalmente antibíblico. Não, na mesma pessoa, que é Jesus. Ou seja, ele não tomou um ser humano, ele se fez humano por nós, ou seja, ele assume a natureza humana e não toma posse, essa ideia, ele não toma posse de um ser humano já existente. Ele passa a existir num determinado ponto da, do calendário humano, agora, vamos dizer, quando Jesus nasce ali de Maria, ele é encarnado, aí sim, então, ele assumiu a natureza humana e passa a existir com dupla natureza, 100% divino e 100% humano. É isso que diz essa doutrina
da união hipostática. 2a. Quando a Bíblia diz que o Verbo se fez carne, em João 14, não está asseverando que o Filho de Deus possuiu uma constituição material humana como músculos e ossos apenas. Ó, entendam isso. Então, quando a Bíblia diz que o Verbo se fez carne, a impressão que dá é que Jesus ele se tornou o quê? Um ser humano como nós, assim. Tá? Então, o que que nós somos? Nós somos formados de carne e osso. É uma pessoa humana, quando a gente olha, né, você vê o que o corpo da pessoa, né? Então, quando a Bíblia diz que o Verbo se fez carne, não está dizendo que o Filho possuiu uma constituição material humana como músculo e ossos apenas. 2b. Veja, tem algo a mais, mas que adotou uma natureza humana completa. Dentro da natureza humana completa, o que nós temos? O corpo e a alma. Então, veja só, ecoando o verdadeiro sentido de carne na terminologia joanina, na terminologia de João. A negação dessa realidade tornaria impossível a obra da paixão de Cristo. Então, Jesus, quando ele se fez carne, ele passou a habitar aqui na terra como nós, carne, osso, mas também alma. Então, é essa a questão. Tornaria impossível a obra da paixão de Cristo, porque através da alma nós temos todos os nossos sentimentos humanos. Então, da mesma forma que nós nos alegramos, nós nos entristecemos, nós nos angustiamos, Jesus também, pela alma humana, ele também se angustiou. Em João, no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 27, Jesus vai dizer, antes de ir para a cruz, Jesus vai dizer: a minha alma está profundamente angustiada, o que expressa a humanidade de Jesus. Então, veja, é, a humanidade de Jesus, ela não anula a divindade e a divindade não anula a humanidade. Se a divindade de Jesus anulasse a humanidade, ele não diria isso, a minha alma está angustiada. Mas, pelo contrário, ele diz claramente que a alma dele estava angustiada. Por quê? Porque ele vai falar isso momentos antes de ir para a cruz, né? Então, João capítulo 12, versículo 27. Eu vou ler aqui para ficar mais claro o texto para nós. João, Evangelho de João, capítulo 12, versículo 27 diz: agora, Jesus está dizendo, agora, neste momento, antes, horas antes da crucificação, está angustiada a minha alma. Essa palavra angustiada é a palavra que diz o seguinte: a minha alma está agitada, a minha alma foi sacudida. Jesus está falando isso. Veja, repito, a natureza divina não anula a natureza humana. Então, aqui é a natureza humana de Jesus clamando por causa daquele sentimento da sua alma. Então, minha alma está agitada, ela foi sacudida. É, a causa é causar uma comoção interna em alguém, é tirar a paz de mente, é perturbar sua tranquilidade. Então, o que que acontece? Quando Jesus fala, minha alma está angustiada, ou está angustiada a minha alma, ele estava realmente profundamente triste e angustiado, porque ele teria que suportar não somente a cruz, mas a ausência do Pai naquele momento em que ele iria para a morte. Então, ele enfrentaria aquela situação e passar por isso para ele foi extremamente angustiante. Nós passamos por momentos muito menos intensos do que isso e ficamos angustiados. Você se lembra bem aquelas provas de matemática, as provas de física, em que nós tínhamos que fazer a prova e aí vinha o que? Aquele sentimento de angústia, mas nem se compara com o que Jesus passou. Ele iria enfrentar a morte, iria enfrentar a crucificação.
E aí Jesus, na continuação do verso 27, ele diz: "E que direi eu? Eu, Jesus, a minha alma está angustiada, e o que eu vou dizer?" E ele mesmo responde: "Pai, salva-me desta hora." Então ele vai dizer: "Eu estou angustiado, minha alma está angustiada. Agora, o que que eu vou dizer? Pai, salva-me desta hora." Ele poderia até pedir para que o Pai o salvasse daquela hora. Mas olha só o discernimento de Jesus e o entendimento do plano divino que estava no coração dele. Ele vai responder mais precisamente com este propósito: vim para esta hora. Ou seja, ele sabia claramente que o Pai tinha decretado a redenção dos pecadores que creriam nele. E nós estamos nesse grupo de pecadores que creríamos em Jesus. Então, quando ele fala mais precisamente com este propósito, vim para esta hora. Ou seja, eu, Jesus, vim para executar a obra de redenção. Eu vim para morrer pelo João, pela Maria, pelo Francisco, pelo Celso, por todos aqueles que creem em mim. Então, eu não vou fugir dessa hora. A minha alma está angustiada, mas eu preciso cumprir aquilo que o Pai decretou. E então nós temos essa clareza, ou seja, a obra da paixão de Cristo, sentimento humano, a sua alma foi totalmente presente na sua natureza humana. E tem três. Nós temos o seguinte: devemos manter em mente o fato de que, apesar de as duas naturezas de Cristo, ou apesar de as naturezas de Cristo não se fundirem, então não há uma fusão, isso é um mistério, elas também não estão separadas. Por quê? Porque que não tem como fundir e não tem como separar, porque nós estamos tratando de uma única pessoa. Então, nessa única pessoa, nós temos duas naturezas. Se elas se fundissem, volto a dizer, a natureza divina dominaria a natureza humana, tá? Então, é, é, mas porém elas também não estão separadas. Por que que não estão separadas? Porque essas duas naturezas estão na pessoa, ou numa única pessoa, que é Cristo. Antes, estão unidas na pessoa de nosso Senhor, e nele se configuram em um único ser. Então é um mistério, porque nós vamos ver que apesar de Jesus se angustiar, apesar de Jesus ter morrido na cruz, o fato de Jesus ter morrido na cruz não significa que saiu dele a natureza divina. Então fica aqui uma pergunta no ar: quem morreu na cruz? Essa é a pergunta. Quem morreu na cruz? Foi a natureza humana ou foi a natureza divina? Nós não podemos responder taxativamente, foi a natureza humana. Porque nós sabemos que Deus não morre, Deus é espírito. Mas então nós temos como responder isso dizendo que quem morreu na cruz foi o Deus homem. Então, essa é a ortodoxia mais aceita ou aceita desde 451 a.C. Por quê? Porque na pessoa de Cristo nós temos duas naturezas operando. Item 4. A despeito da pessoalidade da natureza de Cristo estar condicionada à união com a segunda pessoa da Trindade eterna e ser justificada por esta união, isso não implica em asseverarmos a ausência de consciência e vontade próprias da natureza humana assumida por Jesus. Então, novamente aqui, ó, o que que tudo isso está sendo explicado dentro da doutrina? Então, há uma pessoalidade da natureza e essa pessoalidade está condicionada à união com a pessoa da Trindade. Então, veja só, Jesus é a segunda pessoa da Trindade. Aí nós temos o seguinte, então, a união com a segunda pessoa da Trindade eterna e ser justificada por essa união. Isso não implica em asseverarmos a ausência da consciência e vontade próprias da natureza humana.
Então, o que que esse texto está dizendo? Que, apesar de Jesus ser a segunda pessoa da Trindade, isso não anula a sua humanidade. Ou seja, isso não nos leva a entender a ausência da consciência e vontade próprias da natureza humana assumida por Jesus. Então, por exemplo, o Pai é a primeira pessoa da Trindade. O Pai é 100% Deus, mas não tem humanidade no Pai. Dá para entender isso? A única pessoa que tem divindade e humanidade na mesma pessoa é Jesus. Então, o Pai é Deus, é plenamente Deus, mas não existe humanidade no Pai, apesar de que o Pai poderia se humanizar, porque para Deus não tem limites. Mas na Trindade, o Pai é divino, 100% divino. O Filho é 100% divino e 100% humano. Isso é uma característica única de Jesus Cristo. Nenhum outro ser possui isso. E o Espírito Santo também é divino. E o Espírito Santo não é humano, mas ele é divino. Agora, essa particularidade de divindade e humanidade numa única pessoa é exclusividade dessa segunda pessoa da Trindade, chamada Jesus. Item 5. Como consequência da dupla natureza de Cristo e da imediata constatação de que cada natureza possui a respectiva consciência e vontade, e isso de uma maneira em que a singularidade da pessoa de Cristo mantém-se intacta. Continuando, pode-se ver, conforme o registro bíblico, que a pessoa do Filho de Deus manifesta suas vontades e consciências, expressando-as de acordo com a natureza das quais se originam. O que significa isso? O Jesus humano, 100% humano, ele expressa a sua vontade segundo as suas consciências. O Jesus divino, da mesma forma. Entretanto, quando Jesus encarna, o que prevalece ali, não o que prevalece sobre, mas o que nós observamos na pessoa de Jesus, quando nós olhamos a sua obra terrena, nós imaginamos Jesus somente como ser humano e não como ser divino. Porém, repito, na mesma pessoa nós temos a natureza divina e a natureza humana. Como nós vimos na aula passada sobre a teologia da kenosis, ou seja, aquela ideia de que Jesus esvaziou-se lá de Filipenses capítulo 2, o esvaziar-se não significa que ele deixou de ser Deus, mas significa que ele abriu mão da sua natureza divina para poder exercer o seu ministério terreno como pessoa humana. É isso que nós devemos entender. Eu não posso olhar para Jesus e ver a sua humanidade e dizer, não, Jesus é humano apenas. Mas eu preciso entender, dentro da união hipostática, esse mistério de que Jesus, mesmo sendo humano, ele manifesta as suas características humanas, mas ele é divino. Então, da mesma forma que o Pai é onipotente, onisciente, onipresente, Jesus também possui esses mesmos atributos. Item 6. Também como consequência da dupla natureza de nosso Senhor Jesus, vemos pela Escritura que ele opera e se expressa segundo os atributos e qualidades de cada uma dessas naturezas. Volto a dizer, fica mais claro que Jesus, ser humano, ele, ele se expressa com os atributos humanos. Então, por exemplo, sentir fome é uma necessidade humana. Cansar-se é uma, uma propriedade humana. É, sentir, angustiar-se, como nós vimos, é próprio da alma humana. Mas também nós vamos ver situações em que Jesus opera através da sua onisciência, mas nem sempre ele usa a sua onisciência. A onisciência é o atributo divino de que Deus conhece todas as coisas. Então,
Quando Jesus quer expressar a sua onisciência, ele expressa. Quando ele não quer, ele não expressa. É essa a ideia do esvaziar-se. Então, esvaziar-se significa dizer o seguinte, que ele possui, mas não utiliza. Ele tem todo o poder divino à sua disposição, todo o arsenal divino e autoridade divina nas suas mãos, no seu ser, que ele pode ou poderia utilizar a qualquer momento, mas ele não utiliza. Eventualmente, ele utiliza, como nós vamos ver alguns casos.